Um teólogo e pastor alemão das décadas de 1930 a 1940 escreveu numerosos livros que são usados por muitos estudiosos cristãos até hoje. Ele viveu uma vida fervorosamente transformada pelo Evangelho e frequentemente falava sobre a graça barata. A graça barata é uma graça que perdoa, mas não te chama para mudar. Esse tipo de graça não é nem mesmo verdadeiramente graça, mas uma versão barata e diluída do Evangelho. O que precisamos é do verdadeiro Evangelho, que nos perdoa dos pecados, mas também transforma nossos corações pecaminosos. É verdade que somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você e eu nunca poderíamos ser bons o suficiente para conquistar a salvação. Nunca poderíamos nos esforçar o suficiente para recebê-la. Quando se trata de ser verdadeiramente salvos, você e eu, não importa o que façamos, não podemos nos levantar por nossas próprias forças e dizer que estamos salvos. Foi a obra completa de Deus que te salvou do seu pecado. Você não pode se orgulhar da sua própria força, porque a sua salvação vem da cruz de Cristo. Enquanto você e eu somos salvos, santificados pela graça de Deus, também passamos por um processo chamado novo nascimento. Jesus fala sobre o novo nascimento em João 3. Ao falar sobre o processo de renascimento, Jesus menciona Ezequiel 36, versículos 25 a 27, que diz: Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos os purificarei. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Isso fala sobre como, quando somos salvos, Deus nos dá um novo coração. Nosso coração antigo de pecado é jogado fora. Nossos novos corações são tocados por Deus, são transformados e moldados pelo Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, nos tornamos mais parecidos com Deus. Veja bem, quando você aceita Jesus Cristo em sua vida, Ele começa a transformá-lo. Esse é o processo de santificação, que é a ação de ser libertado do pecado. Você descobrirá que o pecado, que antes tinha um domínio sobre você, agora você encontrará um novo poder para resistir a ele. Você descobrirá que tem uma força recém-encontrada para combater esses impulsos pecaminosos. O Evangelho não apenas nos salva e nos envia para o céu, mas é a mensagem pela qual Deus muda nossos corações. Você já pegou uma pedra? Tenho certeza de que sim. Da próxima vez, tente apertar aquela pedra. Por mais que tente, você não mudará a forma daquela pedra. Ela é dura e resistente. Assim eram nossos corações antes de conhecer Jesus e passar pelo processo de renascimento. No entanto, depois de conhecer Jesus, recebemos um novo coração que é suave e flexível. Ele pode ser mudado e moldado. Deus está chamando o seu povo para ser mudado e moldado pelo Evangelho. Já que temos um novo coração, podemos ser transformados. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo vai desafiá-lo e convencê-lo. Ele levará a uma mudança em seus hábitos pecaminosos e o levará ao arrependimento. O Evangelho
não ensina que você é perdoado e pode continuar vivendo da mesma maneira. Isso seria a graça barata de que aquele teólogo falou. Essa é a graça barata que diz que você é perdoado, mas não te chama para mudar. No entanto, a verdadeira graça nos ensina a abandonar o pecado, a sacrificar, a ser humilde e a amar os outros como amamos a nós mesmos. Já que o Evangelho nos chama para a mudança, devemos rejeitar o Evangelho adoçado. Esse é o Evangelho da graça barata, que ensina a misericórdia e graça, mas não chama ao arrependimento. O Evangelho adoçado falará sobre bênção e prosperidade, mas não te chama a amar o próximo ou a sacrificar. O Evangelho adoçado tentará convencê-lo de que tudo correrá bem depois de se tornar cristão. O verdadeiro Evangelho nos ensina que a vida muitas vezes se torna mais difícil depois de seguir Jesus. Mas apesar das muitas aflições dos justos, o Senhor os livra de todas elas. Uma das razões pelas quais as pessoas pregam frequentemente o Evangelho adoçado é porque têm medo de que o Evangelho verdadeiro ofenda outras pessoas. Se disserem às pessoas que precisam se arrepender, isso as afastará de Jesus. Embora isso mantenha essas pessoas em paz e acaricie seus ouvidos, isso não muda o coração de quem ouve. O Evangelho verdadeiro pode penetrar qualquer coração endurecido. Ao não chamar as pessoas ao arrependimento, mas apenas à misericórdia e à graça, você está privando o Evangelho do seu poder. É melhor ofender as pessoas agora, pregando o Evangelho completo, do que depois, quando elas perceberem que nunca ouviram a mensagem completa e possam estar a caminho do inferno. As palavras de Jesus em Lucas 9 podem falar mais claramente sobre isso. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25 dizem: Então ele disse a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Se quisermos seguir Jesus, devemos negar quem somos e segui-lo. Isso significa que a vontade dele vem antes da nossa. Significa que devemos nos arrepender dos nossos pecados e seguir o caminho de vida que Jesus estabeleceu. Mesmo se ganharmos o mundo inteiro, morreremos e nada disso nos acompanhará. Será tudo em vão. O que importa é o que fizemos pelo reino. Como seguidores de Jesus, devemos rejeitar o Evangelho adoçado que muitos tentam apresentar e nos apegar ao único e verdadeiro Evangelho, que pode nos salvar do pecado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22: Não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-se a vocês mesmos, mas sejam praticantes da palavra. A Bíblia está nos dizendo para nos provarmos como praticantes da palavra, obedecendo ativamente e continuamente aos princípios, instruções e preceitos de Deus. Não sejamos apenas ouvintes que ouvem a palavra, mas não a internalizam em seu significado. Não sejamos apenas ouvintes que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas falham em praticá-la. E as últimas palavras desse versículo são interessantes, pois a Bíblia está nos dizendo que se você apenas ouve a palavra sem obedecê-la, está se enganando, está se iludindo. Não é o diabo que está te enganando, mas você se engana. Se você ouve a palavra, mas não age de acordo com ela, você está se enganando. Como você pode afirmar que ama a Cristo, mas falha em obedecê-lo? Como pode dizer que é um cristão, esforçando-se para ser semelhante a Cristo, mas falha em se curvar, em submeter à sua vontade e obedecê-lo? A tradução amplificada para Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24 diz: E sejam praticantes da palavra,
ativos, fiéis, obedientes. E não apenas ouvintes, passivos, enganando-se, auto-iludindo, com falsos raciocínios contraditórios. Porque se alguém apenas ouve a palavra sem obedecer e a colocar em prática, ele é como um homem que observa atentamente o seu rosto natural no espelho. Pois uma vez que ele olhou para si mesmo e saiu, imediatamente esqueceu qual era a sua aparência. Então, deixe-me fazer algumas perguntas sobre a palavra de Deus em sua vida. Você está usando a palavra de Deus como uma lâmpada para os seus pés? Você está obedecendo a palavra de Deus e colocando-a em prática? Eu não acredito que alguém possa ser praticante da palavra de Deus sem ser desafiado por ela. A palavra de Deus precisa desafiá-lo, e ela o desafiará quando você realmente tentar colocá-la em ação. Ela diz para orar sem cessar, e isso é um desafio. Sabemos como nossas vidas são ocupadas, mas para ser um praticante da palavra, você precisa orar sem cessar. A palavra diz para amar o próximo como a si mesmo. Isso é desafiador, porque algumas pessoas vão testar sua paciência, testar seu caráter. Mas a palavra de Deus também diz para ser longânimo e tardio em irar-se. Você entende o que quero dizer? A boa luta da fé envolve ser mudado e desafiado pela palavra de Deus. E eu diria que se você não está sendo desafiado pela palavra do Senhor, provavelmente está selecionando as partes que gosta, as promessas que te fazem sentir bem e protegido, em vez de valorizar a palavra de Deus em sua totalidade, especialmente quando se trata do seu caráter. Então, ore, irmãos, ore para que você seja um praticante da palavra.